Olá, hoje estamos aqui para mais um Viva Podcast, na nossa edição individual, onde eu tenho o prazer e o privilégio, a honra de compartilhar com você algum tema que esteja chamando atenção, que esteja sendo falado. Antes de mais nada, quero desejar que você hoje possa vibrar com o Brasil. O Brasil vai jogar mais tarde, eu espero que seja um jogo mais animado do que o primeiro. Que a gente possa ir conquistando passo a passo, quem sabe aí o nosso Hexa, vai ser muito bom. Pois bem, o que nós vamos conversar hoje no nosso Viva Podcast? Hoje nós vamos falar sobre gestão do tempo. Eu tenho procurado trazer alguns temas de liderança, de gestão, de saúde emocional, e hoje eu resolvi falar sobre gestão do tempo porque tem sido algo que tem sido me perguntado. Muita gente acha estranho, pastor, como é que você consegue fazer tantas coisas e tudo? Eu acho que eu aprendi um pouquinho a gerir o tempo de maneira a ter uma produção mais adequada, mais frutífera. E eu quero tentar compartilhar com você um pouquinho. Então, separei aqui 5 verdades que certamente vão ajudar você a melhorar na gestão do seu tempo. Primeira delas, aplique a regra dos 2 minutos. O que é a regra dos 2 minutos? A regra dos 2 minutos ela é uma regra muito interessante que diz o seguinte: se você tem algo que você precisa fazer, que surge de repente na sua mão, que você consiga fazer em menos de 2 minutos, já faz logo, resolve de uma vez. Talvez alguém que está querendo te fazer uma pergunta e chega para você e fala assim: queria te fazer uma pergunta e tal, falar com você depois. Não, faz a pergunta, faz agora. Rápido, seja objetivo, faça a pergunta, você já responde e já dá o andamento no processo. Isso evita acúmulo de pequenas pendências que vão fazendo, às vezes, a gente ir acumulando e se enrolando no processo. Responder um e-mail curto, por exemplo, responder um WhatsApp rapidamente, algo que você possa de pronto responder. Agora, se você perceber que vai levar mais de 2 minutos para fazer, aí não. Aí você coloca na agenda, anota e programa para resolver isso. Uma outra sugestão também, a segunda dica que eu quero dar para você é use a matriz, a famosa matriz de Eisenhower, onde nós temos 4 quadrantes, onde a gente marca coisas importantes, urgentes, importantes, não urgentes, não importantes, urgentes, e não importantes e não urgentes. Já deu para entender, né? Quando a gente faz esses 4 quadrantes, você vai procurar olhar primeiro o que é urgente e importante. Às vezes você tem um chamado, tem uma questão que surge, que ela é urgente, mas ela parece urgente, ela está chamando a sua atenção, mas ela não é importante. Então não caia na armadilha dessa pseudo-urgência. Porque se ela não é tão importante assim, por que será que ela é tão urgente? Ou ela seria tão urgente? Você precisa fazer uma análise. O que de fato é importante, que eu preciso dedicar minha atenção e estar resolvendo o quanto antes? Essa é uma pergunta. Às vezes você gasta muito tempo com coisas secundárias. Às vezes você gasta muito tempo rolando feed, como a gente fala, passando as coisas que não são nem urgentes, nem importantes. Então, quando você começa a pensar, classificar as coisas em urgente e importante, você vai pensar, isso é importante? Mas é urgente? Não. Então eu posso programar um outro horário para fazer. Posso esperar 2, 3 dias, colocar no momento melhor da minha agenda. Não, isso é importante e isso é urgente. Se eu não fizer hoje, vai me gerar consequências. Então isso tem que ganhar prioridade na minha agenda. Terceira coisa que eu quero deixar para você, e talvez uma das mais importantes, é lembre-se da regra de Pareto. A regra de Pareto, também conhecida como princípio 80-20, vai afirmar que cerca de 80% dos resultados que nós temos vem de 20% do esforço que nós realizamos. Ou seja, 80% dos resultados vem de 20% das coisas essenciais que nós realizamos. Então, como é que você vai aplicar essa regra? Identifique o que é essencial. Liste suas tarefas e descubra dessas tarefas quais são os 20% que vão trazer os maiores benefícios para o seu trabalho. Elimine o excesso. Se apenas 20% de ações
vão gerar 80% de resultados, significa que eu tenho 80% de ações que são encheção de linguiça, desculpa eu dizer assim, mas estão te ocupando e você está gastando tempo, gastando energia sem um resultado adequado. Então, elimine os excessos. Aprenda a dizer não, porque para você eliminar os excessos, você tem que dizer não. Isso não é prioridade, isso não é essencial. Tem muito a ver com a matriz de Eisenhower, do importante, se é importante ou se não é importante, né? E aí você precisa aprender a dizer não. Para nós podermos proteger o tempo, priorizando as coisas, as atividades de alto valor, de alto resultado, nós temos que dizer não para questões secundárias, questões que não são tão valiosas assim. E maximize a energia. Se você tem 20% das coisas que vão te dar 80% do resultado, use seu melhor momento do dia para fazer isso. Priorize o momento do dia que você tem mais energia. Na maioria das pessoas é pela manhã, quando acordamos. Estamos mais dispostos, com mais energia, com mais tempo. Então use nesse momento essa energia para dar foco nesses 20% cruciais. Quarta coisa que eu quero dizer para você, é algo bem interessante, é a técnica Pomodoro. Por que Pomodoro? Você talvez já tenha estado em alguma cozinha e você já deve ter visto aquele temporizadorzinho que é muito comum nós termos nas cozinhas, especialmente antigamente. Hoje alguns fogões mais modernos já trazem um timer no próprio fogão e você bota lá uma panela para cozinhar e você marca lá o tempo que você quer que ela fique cozinhando, e quando chega aquele tempo o timer dispara. Isso acabou dando esse nome de técnica Pomodoro por causa da ideia de cozinha, de timer de cozinha. E ela tem o seguinte efeito: foque a sua atenção sem interrupções durante um período de tempo determinado. Então, por exemplo, a sugestão que a gente dá, que eu gosto muito, é: eu preciso estudar uma matéria. Eu vou separar 25 minutos consecutivos, sem nenhuma interrupção. Eu vou botar meu celular para despertar daqui a 25 minutos, vou tirar o celular de perto para eu não ser distraído com nenhuma notificação, com nenhum chamado. Se eu tenho uma secretária, se você tem uma secretária, você vai avisar a secretária, não deixa ninguém me interromper. Eu vou fechar a porta do meu quarto, ou a porta do meu escritório, e eu vou durante 25 minutos estudar aquela matéria, vou ler aquele texto, vou me dedicar àquele assunto sem nenhuma interrupção. Quando disparar o alarme, eu posso respirar. Eu respiro 5 minutinhos, tomo uma água, refresco a minha mente e volto mais 25 minutos. Depois que você fizer isso 4 ou 5 vezes, ou seja, umas 2 horas, 2 horas e meia, estudando direto, trabalhando direto com foco, aí você pode parar uns 15 minutos para respirar um pouco, fazer um lanche, tomar um café. Essa técnica Pomodoro, ela é muito importante porque a gente comete um equívoco de se permitir parar o que está fazendo toda hora. Pode parecer que é muito rápido, mas não é. Alguns estudos mostram que para nós retomarmos o nível de raciocínio que nós estávamos num assunto, num estudo, numa matéria, quando nós somos interrompidos, para nós retomarmos o nível que nós estávamos, nós vamos levar alguns minutos, dependendo da pessoa. 3, 5, até mais tempo, para nós voltarmos àquele mesmo ponto de, vamos chamar assim, de aquecimento que a gente estava para gerar aquela decisão, ou estudando aquela matéria, às vezes na escola e assim por diante. Então, toda vez que entra uma notificação no celular, por exemplo, e eu paro e olho, eu vou gastar 3, 5, 10 minutos para retomar o raciocínio onde eu estava. Então, a técnica Pomodoro, ela é uma técnica que chama ao foco. Pare tudo que você está fazendo e foque naquele assunto agora. Agora é hora de estudar aquele material. Agora é hora de preparar aquela planilha. Agora é hora de conversar seriamente com aquela pessoa, sem ninguém estar interrompendo, né? Por exemplo, uma perda de tempo terrível que nós temos, às vezes, no trabalho, é o celular.
que a gente pega e aí a gente vê uma notificação e a gente vê outra e chama atenção e a gente para e a gente vai. Então eu acrescento aqui a técnica Pomodoro, que é uma técnica de foco. Desligue as notificações do seu celular. Tire, ainda mais que tem gente que vai ficar extremamente cansado. Toda hora apita o celular. Blim, 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 blim. É uma notificação chegando. Isso é enlouquecedor. Tire isso do seu celular. Você não pode ser escravo do celular. O celular é uma ferramenta importante, as redes sociais são úteis, mas você precisa separar um tempo específico para olhar a rede social, olhar as demandas que você tem. Então, a técnica Pomodoro, eu em particular gosto muito. Às vezes eu entro no meu escritório, eu aviso a pessoa que me ajuda na secretaria, ao Paulo, que me ajuda ali na secretaria, eu falo para ele, olha, não deixa ninguém me interromper agora. E aí eu tiro 25, 30 minutos totalmente focado em ler um material, em escrever um material, e isso me ajuda muito a produzir. Me ajuda muito a produzir. Quinta e última dica que eu quero deixar para você hoje. Planeje antecipadamente. Eu também gosto de usar a expressão descarregue a sua mente. Por exemplo, hoje nós temos uma ferramenta muito útil, que são as agendas digitais, que você com o celular você pode acessar a agenda Google, a agenda da Microsoft, a agenda dos próprios celular, que você preferir. Mas você rapidamente você consegue anotar o que você tem, o que você está planejando. Não fique tentando guardar na mente. Quais são as suas atividades? O que eu tenho para fazer hoje? Não. Abra a sua agenda no dia anterior e olha o que eu tenho marcado amanhã. Amanhã eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso. Então eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Eu já bloqueei com antecedência. Por exemplo, eu particularmente, estou focado agora num tempo cuidando um pouco mais da minha saúde. Então eu preciso de manhãs separadas, manhãs estruturadas, pelo menos ali as 2 primeiras horas da manhã, de 6 às 8, às 8h30, para eu poder ter tempo de fazer minha devocional e ir na academia. Eu preciso ir à academia. Se eu não for de manhã, eu não vou mais. Então eu preciso... Então o que eu fiz? Eu já bloqueei a minha agenda até 31 de dezembro. Todos os dias. Claro, tem um dia, terça-feira de manhã, eu tenho reunião de staff aqui na igreja, então eu não posso ir. Eu tenho um dia que eu vou viajar, eu não posso ir. Então a agenda já está bloqueada. Eu já tenho os afazeres de amanhã, eu já sei o que eu tenho, quando que eu consigo colocar uma coisa. Isso a gente chama de descarregar a mente. Eu faço um planejamento macro, já coloco as coisas na agenda, eu já sei como vai ser o meu mês, o que eu tenho tempo de fazer ou não. E quando eu descarrego a mente, eu vejo na planilha, eu vejo no papel, eu vejo o mês inteiro, por exemplo, eu já sei que eu não posso procrastinar. Ah, não vou fazer isso aqui agora, não, eu faço depois. Não, depois não dá, porque depois já está ocupado. Então eu faço logo de uma vez. Eu evito a procrastinação, eu evito o deixar para depois. Então, reserve tempo para organizar a sua agenda, né? Você só não pode cometer aquela falha. Eu coloquei na agenda, mas eu esqueci de olhar a agenda. Não pode, você precisa olhar a agenda. Então, assim, todos os dias, revise a sua agenda. Reserve os últimos 10 minutos os últimos 10 minutos do seu expediente de trabalho, já olhe a sua agenda amanhã, o que eu tenho para amanhã? Porque talvez você vai precisar de um material para o dia seguinte, que você já pode deixar separado na sua mesa hoje. Talvez você vai precisar trazer algo da sua casa para o seu trabalho, então você já vai se lembrar. Vai evitar que no dia seguinte você chegue no trabalho e fale assim, puxa vida, precisava ter trazido aquele caderno meu que está lá em casa, que eu levei por algum motivo e eu esqueci. E aí ou vai atrasar o seu trabalho, ou você vai ter que parar o seu trabalho e voltar em casa para buscar. Então organize antes. Organize, por exemplo, na noite, quando você for dormir, a roupa que você vai usar no dia seguinte de manhã. Já deixa a roupa separada. Eu, por exemplo, já deixo... Eu tenho hoje o meu labrador, eu tenho um labrador que todo dia de manhã cedo ele me chama para eu levar ele na rua. Então eu já deixo na cabeceira da minha cama, aos pés da minha cama, arrumadinha, a roupa que eu uso para andar com ele na rua. É um short, uma camiseta, um tênis, a meia, já fica ali. Então eu pulo da cama, eu boto essa roupa e já vou para a rua com ele. Parece coisa simples, mas eu já ganhei ali 5, 10 minutos que eu iria ainda para o guarda-roupa, abrir o guarda-roupa, pegar esse material. Então,
Separe quais são as tarefas principais do próximo dia, quais são as tarefas principais dessa semana. O que eu tenho mais urgente hoje que eu preciso resolver? Faça as decisões do prioritário. Se é prioridade, dê atenção e resolva. Comece o seu dia exatamente sabendo o que você vai ter para fazer durante todo o dia. Respeite seus horários. Essas são 5 dicas que, claro, elas têm variações, elas têm derivações, vamos dizer assim, que são muito importantes. Por exemplo, quando eu falo dessa regra de Pareto, 80-20, isso vai me ajudar também na prioridade. Se eu sei que eu tenho coisas que são mais importantes na minha produtividade, eu não vou ter dificuldade em parar algo para atender se estiver dentro dessa urgência, de uma importância. Quando eu falo da agenda e eu organizar a agenda, eu não vou ter dificuldade, por exemplo, às vezes eu marco para almoçar com alguém ou para tomar café com alguém. Quando eu sei que eu tenho um compromisso depois, quando eu marco com a pessoa, eu já falo assim, vamos tomar um café às 4 horas da tarde, porque eu só vou ter outro compromisso às 5, que eu vou atender uma pessoa. Então, de 4 às 5 eu tenho livre e nós podemos conversar. O que eu estou dizendo para a pessoa? Eu estou dizendo para ela que ela não vai me ter sentado ali no café o tempo à vontade. Nós vamos ter uma hora para começar e uma hora para terminar. Isso faz parte do planeje antecipadamente. Deixe claro quando você chamar alguém para almoçar, quando você chamar alguém para resolver algo com você. Ok? E cuidado com os ladrões do tempo, né? Aquelas pequenas coisinhas. É o cafezinho que você levanta toda hora para tomar, é a água que você levanta toda hora, é o bate-papo no corredor, é brincadeirinha no trabalho. Isso não parece, mas rouba muito o seu tempo. Rouba muito o seu tempo. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você organize a sua agenda e que isso ajude você a melhorar e ser mais produtivo. Estou aguardando você aqui na Viva, venha fazer uma visita para nós. Estamos aqui em Vila Valqueire e vai ser um prazer, uma alegria ter você conosco. Deus abençoe, hoje à noite, bom futebol, que o Brasil vença esse jogo hoje. Um abraço.